Bom, pessoal, nós vimos que a adição e subtração de frações se divide em dois casos. O primeiro caso é quando as frações possuem denominadores iguais. Quando isso acontece, a gente vai repetir o denominador e somar ou subtrair os numeradores. Olha aqui o exemplo. Nós temos 4 sétimos mais 2 sétimos. Observe que os denominadores são iguais. Logo, nós iremos repetir o denominador, que é 7, e nós vamos somar os numeradores. 4 mais 2, 6. 6 sétimos. Olha o outro exemplo. Nós temos 8 décimos mais 11 décimos. O que a gente faz? A gente repete o denominador e soma os numeradores. 8 mais 11 é igual a 19. Beleza? Pessoal, na subtração, a mesma coisa. Nós temos 7 oitavos menos 4 oitavos. Os denominadores são iguais, logo a gente vai repetir o denominador e vamos subtrair os numeradores. 7 menos 4 é igual a 3. O próximo exemplo, pessoal, olha aqui, ó. Nós temos 9 quintos menos 7 quintos. Nós iremos repetir o denominador, que é 5, e subtrair 9 menos 7, que vai dar 2. Então, 2 quintos, beleza? Pessoal, agora a gente vai ver o segundo caso, que é quando as frações possuem denominadores diferentes, tá? Então, vamos ver aqui um exemplo. Pessoal, então, o primeiro exemplo, nós temos aqui, ó, 3 décimos mais 2 quintos. Observe que os denominadores são diferentes, um é 10, o outro é 5. A primeira coisa que a gente vai fazer é tirar o MMC de 10 e 5. O MMC foi um conteúdo que a gente aprendeu no primeiro bimestre. Em caso de dúvidas, aqui embaixo, no eClass, tem um link onde você vai poder assistir o vídeo sobre MMC, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Vamos tirar o MMC de 10 e 5 bem aqui, ó. O primeiro número que nós vamos utilizar é o número 2, tá? 10 dividido por 2 dá 5. Como 5 não dá para dividir por 2, a gente repete o 5. Agora, a gente vai para o próximo número. Nós vamos utilizar aqui o número 5. Lembrando que a gente sempre utiliza os números primos aqui, tá? Então, 5 dividido por 5 é 1. 5 dividido por 5 também é 1. A gente multiplica os números que a gente utilizou. Então, vai ficar 2 vezes 5, que é igual a 10. Então, o MMC de 10 e 5 é 10, beleza? Agora, pessoal, eu preciso encontrar uma fração que seja equivalente a 3 décimos, mas que tenha o denominador igual a 10. Pessoal, aqui tá fácil, né? Qual o número que a gente tem que multiplicar aqui para que dê 10? O 1, né? 10 vezes 1 é igual a 10. E a gente estudou que se a gente multiplicar por 1 embaixo, a gente tem que também multiplicar em cima, pelo mesmo número, para que seja equivalente. Então, vai ficar 3 vezes 1, 3. Faz a mesma coisa com 2 quintos, ó. A gente tem que encontrar uma fração que seja equivalente a 2 quintos, mas que o denominador tem que ser 10, porque o nosso MMC é 10. Qual é o número que eu tenho que multiplicar aqui por 5 para que dê 10? 5 vezes 2, né? Para que o denominador realmente seja 10, a gente tem que multiplicar a fração por 2, tanto no denominador quanto no numerador, né? Então, ó, 2 vezes 2 é igual a 4. Então, observe que a gente encontrou duas frações que têm o mesmo denominador, sendo que 3 décimos é equivalente a 3 décimos, claro, e 4 décimos é equivalente a 2 quintos. Então, a gente vai utilizar agora essas duas frações que a gente encontrou. Então, vai ficar o quê? 3 décimos mais, no lugar do 2 quintos, a gente coloca 4 décimos, tá? No lugar do 3 décimos, a gente permaneceu 3 décimos porque ele já tem o denominador que a gente queria. Agora que a gente já encontrou duas frações que têm o mesmo denominador, nós iremos realizar o primeiro caso. Repete o denominador e soma 3 mais 4, 7. Então, sempre você vai fazer esses passos. Primeiro, tira o MMC, acha as frações equivalentes com o denominador igual
ao MMC que você encontrou, sempre lembrando que se você multiplicar por um número embaixo, você tem que multiplicar pelo mesmo número em cima, tá? Depois que encontrou as frações equivalentes, é só fazer o cálculo. Repete o denominador e soma os numeradores. Agora nós vamos fazer um exemplo de subtração, onde as frações possuem denominadores diferentes. Então, nós temos aqui, ó, 5 sextos e 4 décimos. Um tem um denominador igual a 6, o outro tem um denominador igual a 10. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar o MMC de 6 e 10, porque eu quero saber qual é o número em comum entre os dois, o menor número em comum, beleza? Então, vamos lá. 6 e 10... Eu vou começar dividindo por 2, que é o primeiro número primo. 6 dividido por 2 dá 3. 10 dividido por 2 dá 5. Agora eu vou usar o número primo 3. 3 dividido por 3 é 1. E 5 aqui a gente repete, tá? Agora por 5, o 1 a gente repete. 5 dividido por 5, 1. Agora a gente multiplica, né? 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3 vezes 5, 30. Então, o MMC aqui de 6 e 10 é 30. Agora, eu preciso saber qual é a fração que é equivalente a 5 sextos, mas que tenha como denominador o 30, porque é o MMC que a gente encontrou. Então, eu preciso saber qual é o número que multiplicado por 6 dá 30. 6 vezes 5 é 30. Se eu multipliquei embaixo, eu multiplico pelo mesmo número em cima. 5 vezes 5, 25. Então, a gente encontrou a primeira fração equivalente. Para encontrar a segunda, eu vou pegar o 4 décimos, coloco aqui. Eu quero encontrar uma fração equivalente a 4 décimos que tenha como denominador o 30, tá? Então, por quanto que eu tenho que multiplicar o 10 para dar 30? 10 vezes 3, tá? Na regrinha da fração equivalente, se eu multipliquei por 3 embaixo, eu multiplico por 3 em cima também. 4 vezes 3 é igual a 12. Então, eu encontrei duas frações equivalentes. 25 trintaavos é equivalente a 5 sextos, ou seja, eles representam o mesmo valor. E 16 trintaavos é equivalente a 4 décimos. Então, a gente vai substituir os 5 sextos por 25 trintaavos. E o 4 décimos por 12 trintaavos, tá? Agora, nós temos duas frações que possuem o mesmo denominador. Então, a gente faz o quê? A gente repete o denominador e diminui. Quanto que vai dar 25 menos 12? 13, né? Então, nós temos que 5 sextos menos 4 décimos é igual a 13 trintaavos. Beleza?